Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, Filipenses, 18º vídeo sobre Paulo. Paulo esteve na cidade de Filipos na segunda viagem missionária. Se vocês recordarem em Atos, Barnabé não foi com ele na segunda viagem porque ele queria levar João Marcos e houve um problema e Paulo não aceitava porque João Marcos deixou os dois. Então Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas na sua segunda viagem missionária, passando na cidade de Filipos. Na verdade, Paulo queria ir à Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Nós vemos isso em Atos. E aí ele vai à Macedônia, que é para o Ocidente. E assim a palavra de Deus, o Evangelho, veio parar na Europa. A cidade de Filipos era uma colônia romana e era um local estratégico por onde passavam várias pessoas. E Paulo sempre escolhia esses locais estratégicos para que aquelas pessoas levassem o evangelho a outros lugares mais próximos, no entorno. E Filipos era uma cidade que foi o palco de uma batalha do Império Romano. E por isso ela ganhou o status de colônia, que era, além de ser só uma cidade, ela era considerada miniatura de Roma. Isso nos mostra que mesmo quando seguimos a Deus, que fazemos tudo certo, ainda assim vamos encontrar dificuldades. E Paulo, na cidade de Filipos, foi preso, foi açoitado e encontrou outros problemas. Nós vimos no início, em Atos 16, que Paulo ali teve 3 pessoas fundamentais que ouviram o Evangelho e mudaram suas vidas. O Evangelho mudou a vida dessas pessoas. A primeira foi Lídia, também uma jovem possessa e o carcereiro. Aqui nós vemos 3 classes. Lídia era uma comerciante de Tiatira. A jovem possessa era grega, vinha da Grécia. E o carcereiro era romano. Então, Lídia era uma empresária que trabalhava com púrpura, um material muito importante que era usado nas roupas de reis e pessoas finas, né? Roupas finas. A escrava, que não sabemos o nome, essa jovem possessa, ela era possessa de um espírito de adivinhação e foi liberta. E o carcereiro era um funcionário de Roma, era como se fosse um funcionário público, né? Portanto, nós vemos 3 classes diferentes, um servo, um funcionário, uma empresária. Então, tanto faz se somos ricos ou pobres, mas sempre somos irmãos em Cristo, independente da nossa classe, daquilo que fazemos, todos são irmãos. Aqui nós vimos que o Espírito Santo trabalhou tanto numa empresária quanto numa escrava. E também num funcionário. É como ele trabalha, como é que ele trabalhou ali. Lídia era uma prosélita. O que quer dizer prosélita? É aquela pessoa que era considerada gentia, mas que adotou a fé judaica, as tradições judaicas. E ela assistia os trabalhos e as pregações da
das sinagogas. Ela participava. Portanto, ela ouviu quando Paulo foi falar, ela ouviu e creu, porque o Espírito Santo trabalhou nela. O carcereiro foi através de um terremoto, quando Deus manda um terremoto enquanto Paulo e Silas estavam presos. E a jovem foi liberta do espírito de adivinhação, que também provocou uma crise, porque ela era explorada pelos donos, porque fazia adivinhações, e com isso, quando ela perde isso, que foi liberta por Paulo, isso provoca uma crise na cidade. A palavra não diz que ela foi transformada, diz apenas que ela foi liberta desse espírito de adivinhação. Então, quanto ao carcereiro, Paulo e Silas estavam presos. E durante a prisão eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Então, à meia-noite, houve um terremoto. E as portas se abriram, as portas das prisões se abriram e o carcereiro estava a ponto de suicidar-se, porque ele pensou, bom, se os presos fugiram, eu estou morto, vão me matar. Por isso ele já ia tirar a própria vida. Mas Paulo diz a ele, não faça mal a si mesmo. Creia no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. E assim aconteceu. Ele creu e ele e a sua casa foram salvos. Então Paulo seguiu sua viagem missionária e depois, quando ele foi preso em Cesareia e pediu para ser julgado em Roma, que ele foi para a sua primeira prisão em Roma, porque ele foi preso em Cesareia, pediu para ir para Roma, chegou preso em Roma, foi liberto dessa prisão. Depois ele foi preso novamente. Então, na primeira prisão, ele escreve a carta aos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria, porque Paulo se refere àquela igreja como uma igreja parceira, missionária, que ajuda o seu pastor, que dispõe de recursos para Paulo. Ela sempre ajudou Paulo quando ele estava em Tessalônica, quando ele estava em Corinto e também quando ele estava ali preso em Roma. A igreja sempre foi uma parceira de Paulo. Mas, apesar disso tudo, era uma igreja que também tinha seus problemas. Tinha problemas com comunhão, com motivação, com vanglória de alguns, com partidarismo, porque haviam grupos na igreja. Havia um problema entre duas mulheres conhecidas por Evódia e Sintique, que viviam em desavenças. E aí Paulo escreve essa carta para exaltar a igreja e também tentar resolver esses problemas. Essa carta, ela é muito dedicada ao Senhor Jesus. É a carta da alegria, porque Paulo está sempre exaltando aquela igreja parceira. Capítulo 1. Paulo aqui dá graças por aquela igreja. No versículo 5 ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele dá graças pela igreja, pelo que ela significou no ministério dele. E diz que o Senhor continuará abençoando a igreja. Ele fala da cooperação da igreja sempre por ele.
e ora para que eles tenham mais amor. No versículo 9 ele diz: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, ele pede a Deus que o amor existente na igreja aumente, que eles tenham maior conhecimento e percepção do amor de Deus e daquele amor que eles têm que demonstrar uns pelos outros, para que eles, no dia da volta de Cristo, que é o dia de Cristo, para que eles sejam considerados aprovados, sinceros e inculpáveis, e cheios do fruto de justiça, que vem mediante a fé em Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E ele diz que eles devem viver na esperança da volta de Cristo. Isso é o principal. E que eles sejam encontrados inculpáveis no dia dessa volta. E aí Paulo vai mostrando o presente, o passado e o futuro. No versículo 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele mostra o passado. Tudo o que aconteceu antes, ele foi preso, ele foi açoitado, tudo que lhe aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele não reclama disso. Ele olha para trás, para o passado, e vê que tudo o que aconteceu foi para o progresso do Evangelho. E Paulo era maravilhoso em ver sempre o lado bom das coisas. E que as cadeias dele, ou seja, a prisão, foram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E também ele fala do presente dele, daquela época, né? Porque estimulados, porque ele estava preso, muitos passaram a falar ousadamente a palavra de Deus, começaram a pregar, estimulados pela prisão dele. Bom, Paulo está preso, então nós continuaremos o trabalho dele. E começaram a pregar com mais ousadia. Então aqui ele nos mostra também o presente. Aqui, quando Paulo usa a palavra progresso do Evangelho, ele se refere a abrir caminho para o Evangelho. Ou seja, tudo contribuiu para que os caminhos fossem abertos para o crescimento do Evangelho. É isso que ele nos diz. Mas o que foi que aconteceu com Paulo de tanta coisa assim? Ele foi perseguido em Damasco depois da sua conversão. Ele foi rejeitado em Jerusalém pelos apóstolos, que preferiram que ele saísse da cidade, também pelos judeus que não aceitavam a conversão dele. Ele ficou esquecido em Tarso durante uns 3 anos, até que Barnabé foi chamá-lo para a primeira viagem missionária, então ele ficou esquecido esse tempo todo lá em Tarso.
Ele foi apedrejado em Listra, quando passou pela cidade. Ele foi preso e açoitado aqui na cidade de Filipos. Ele foi expulso de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi considerado um impostor em Corinto. Diz ele que enfrentou feras em Éfeso. Nós não sabemos exatamente que tipo de feras, provavelmente homens judaizantes. Foi preso em Jerusalém pelos seus patriotas, foi acusado em Cesareia, porque ele foi para Cesareia e lá continuaram acusando Paulo. Foi picado por uma cobra em Malta, quando ele parou na cidade. Ele enfrentou um naufrágio, que nós conhecemos no livro de Atos, e chegou preso em Roma. Ele não chegou como queria, né? Feliz da vida para pregar nas sinagogas. Ele chegou preso em Roma. Mas ele vê que todo esse sofrimento abriu caminho para que o evangelho crescesse e fosse pregado em diversos locais. Paulo, então, não vê os sofrimentos, mas ele olha pelo lado dos benefícios, o que aquilo trouxe de bom para o evangelho. Por isso nós devemos estar sempre motivados, porque até quando enfrentamos sofrimentos, sempre há um benefício de Deus nessas situações. Nós não vemos, mas lá na frente, quando olharmos para trás, como Paulo fez aqui, nós vamos perceber. Então, Paulo faz 3 coisas. Primeiro, ele diz que as igrejas foram mais encorajadas com a prisão dele, porque aquilo mexia com os brios dos judeus, os judeus que eram convertidos, e aí eles passavam a pregar mais e mais e mais com intrepidez. Então, a palavra de Deus estava sendo pregada, o evangelho estava sendo pregado, porque a prisão dele encorajava. Como eu disse, eles, ao ver Paulo preso, eles eram encorajados a continuar o trabalho dele. Isso mexia com os brios daqueles que conheciam o evangelho e incentivava a pregar cada vez mais com maior intrepidez o evangelho. Paulo não aceitava a pregação com heresia, porque alguns até pregavam, mas colocavam heresias no meio. E ele ficava sempre alegre se o verdadeiro evangelho fosse pregado. Porque às vezes alguns, por raiva, pregavam o evangelho, mas outros pregavam, mas tinham uma motivação errada. Mas Paulo fala, o que importa é pregar o evangelho. Não importa se a motivação está errada. O que importa é se o evangelho é o certo, é o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho sendo pregado por motivação certa ou errada, ele sempre vai alcançar as pessoas, nunca vai deixar de alcançar aqueles que vão ouvir e vão crer. E no caso da pessoa que prega com a motivação errada, é problema dela com Deus. Mas desde que ela está pregando o evangelho, ele vai fazer aquilo para o que ele é designado. No versículo 15 ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Esses falavam de Cristo, mas por inveja. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade
por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ou seja, os que pregam de boa vontade sabem que Paulo defende o Evangelho, que ele não quer o Evangelho misturado a heresias. Então, eles fazem de boa vontade por amor. Aqueles que proclamam por inveja, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, ele fala, aqueles outros pregam por inveja, pregam por discórdia, não são sinceros, achando que isso vai me trazer tristeza, já que eu estou em cadeias. Todavia, diz ele, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ele diz que aqueles que fazem por discórdia, não são sinceros, acham que vão deixá-lo triste, mas ele diz que me importa isso. Contanto que Cristo seja pregado, o Evangelho está sendo pregado, não me importa se é de mentira ou de verdade, se a motivação deles é verdadeira ou é falsa, é problema deles com Deus, mas Cristo está sendo pregado. E por isso ele diz que se regozija, estará sempre feliz, porque Cristo está sendo pregado. A segunda coisa que ele nos fala é sobre a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Era a elite do imperador, os soldados que faziam parte da guarda do imperador. E enquanto Paulo estava preso, ele estava unido a um soldado todo dia. E esses soldados, eles tinham turnos, eram 3 turnos por dia. Então, cada dia, Paulo estava preso a 3 soldados. Isso durante 2 anos, que foi o tempo que ele ficou nessa prisão, até ser libertado, na primeira prisão. Então, o que acontecia? Eram 3 soldados por dia, presos a ele. E ele pregava para todos. E assim, muitos se converteram, foram convertidos, acreditaram, creram no Senhor Jesus, receberam o Evangelho e foram transformados. Então, praticamente a guarda toda do imperador, porque todos ouviam a pregação de Paulo, todos ouviam o Evangelho, e todos os dias Paulo pregava para aqueles soldados que estavam com ele. Então, ele conseguiu a guarda pretoriana. E em terceiro lugar, o que tem de bom nisso para o crescimento do Evangelho? Que Paulo passa a escrever cartas. E essas cartas nos abençoam até hoje, porque são a palavra de Deus, que Deus quis preservar. Se Paulo não tivesse sido preso, ele iria para as sinagogas e falaria e pregaria lá o Evangelho. E hoje nós não saberíamos de nada do que ele falou. Mas como ele estava preso, ele passou a escrever essas cartas que o Senhor preservou para nós até os dias atuais. E aí Paulo também fala do presente. Ele falou do passado, que tudo o que aconteceu com ele foi para o crescimento do Evangelho. Agora ele fala também do presente, no versículo 19. Ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela
provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Paulo aqui fala do presente dele, daquela época, que pela súplica da igreja e de todos, e também pela provisão do Espírito, porque o Espírito sempre estava com ele, isso acabaria em libertação, que era o que ele esperava, segundo a minha ardente expectativa. E também a esperança de que ele em nada seria envergonhado, porque ele estava sempre servindo a Cristo. E que Cristo seria engrandecido em sua vida e em sua morte. Que acontecesse o que for com Paulo, ele estaria engrandecendo a Cristo, se ele vivesse ou se ele morresse. Ele diz isso no versículo 20 do capítulo 1. Ele fala também da essência da vida cristã, que é um versículo muito conhecido, por nós, porque ele diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa se eu morrer. Se eu morrer, eu estou engrandecendo o Senhor. Agora, se eu viver, também estarei engrandecendo ao Senhor. Então, para mim, viver é viver para Cristo. É isso que me importa. E morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Ele, pessoalmente. E aí, Paulo nos mostra também o futuro. Morrer ou viver. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir, que era pregar o evangelho aos gentios, aquilo para o qual ele tinha sido designado pelo próprio Senhor Jesus. No versículo 23, ele diz: ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Ele sabia que tinha uma missão e ele tem o desejo de partir, de morrer e estar com Cristo, que para ele era incomparavelmente melhor. Mas ele sabia que tinha uma missão, então ele diz: por vossa causa, pela igreja, por aqueles que creem, é mais necessário permanecer na carne, ou seja, estar vivo. E ele nos fala da prioridade do cristão que está na ressurreição. Essa deve ser a prioridade de qualquer cristão. No versículo 27, ele fala: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aqui ele exorta a igreja a viver de modo digno do Evangelho, digno do Senhor Jesus, para que mesmo que ele esteja lá na igreja ou longe, que eles estejam firmes sempre.
unidos em um só espírito, lutando pelo verdadeiro evangelho, impedindo heresias, lutando para que o verdadeiro evangelho cresça, seja pregado e cresça. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não se intimidem aqueles que vierem colocar outras coisas falsas no evangelho. Não sejam intimidados por esses adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, isso eram os judaizantes, porque eles diziam que os gentios tinham que ser circuncidados. Se eles não fossem circuncidados, eles estariam perdidos, seriam condenados. Então, eles viviam dizendo isso, os judaizantes, para a igreja. Então, ele diz, aquilo que para eles é prova de perdição, que vocês não são circuncidados e por isso vão ser condenados, é para vocês a prova da salvação. E isto é de Deus, porque a vocês foi concedida a graça de sofrer por Cristo, como ele sofreu. Não somente de crer nele, mas também sofrer por ele. Porque crer, todo mundo diz que crê, até os demônios creem, né? Mas quem estará disposto a morrer por Cristo? Somente aquele que é o verdadeiro cristão, que é salvo. Esse sim, ele não vai só crer, mas vai padecer por Cristo. E aqui ele fala, tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Ele sofreu, ele foi apedrejado, aconteceu tudo aquilo com ele, mas ele sabe que ele é de Cristo. E isso nos mostra que quando somos cristãos, nós teremos lutas e haveremos de padecer pelo Evangelho por Cristo. Capítulo 2. Aqui ele nos mostra dois modos de viver. O primeiro está no capítulo 1, versículo 21. O capítulo 1, versículo 21 diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o capítulo 2, 21 diz, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, existem dois modos de viver. O primeiro é viver para Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. O segundo é viver para si mesmo, para as concupiscências da carne, para os desejos da carne. No versículo 21 ele diz, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Eles querem satisfazer a vontade deles e não viver para o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Ele trata de problemas de partidarismo e de vanglória aqui. No versículo 4 do capítulo 2 ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que ele nos mostra aqui, não fique pensando naquilo que é só seu, que você é importante. Não tem que haver holofotes, não tem que haver vanglória. Olhe para o outro, ajude o seu próximo, priorize o outro muito antes de você. E ele nos diz como acontece isso. Na comunhão com o Espírito Santo, no amor, nos afetos e na misericórdia, como ele diz nos versículos 1 e 2. Há uma necessidade de união. A igreja deve estar unida, deve ser um só corpo. E ele nos dá alguns exemplos.
O primeiro é o exemplo de Cristo, em que ele diz, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele nos diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, mas ele não usou essa usurpação de ser Deus. Ele não usurpou desse poder. Ele viveu de forma humilde e se esvaziou. Ele se tornou humano e veio não com poder de Deus, se mostrando poderoso. Ele veio como servo para servir a todos, tornando-se um homem conhecido como uma figura humana, né? E a si mesmo se humilhou. Ele foi humilhado naquela cruz e se tornou obediente ao Pai até a morte, mesmo sabendo que ele ia morrer. Ele se humilhou, ele foi humilhado, ele foi obediente, porque para isso ele veio. E uma morte das piores, porque a morte de cruz era uma das piores daquela época. A pior, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele obedeceu, ele morreu de forma horrível, mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome em qualquer lugar. E por isso todo joelho se dobrará a ele, toda língua confessará que ele é o Senhor, porque ele foi exaltado pelo Deus Pai. Então ele mostra que onde o outro está na frente, o exemplo de Cristo é diferente. O outro está antes de Cristo. O próximo está antes de Cristo. Ele é mais importante. Ele veio como servo para servir, para demonstrar amor. E não é o que acontecia naquela época e até os dias de hoje, né? Ele veio na forma humana e na forma de um servo para servir. Ele lavou os pés dos apóstolos como um servo. Ele foi ao mais profundo da humilhação humana, que foi ser crucificado como um bandido, como um criminoso. Mas Deus o exaltou, porque ele pensou mais no outro do que em si mesmo. E ele Paulo mostra também o seu próprio exemplo para a igreja. No versículo 14 ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo era maravilhoso em sua explanação. Ele pede que a igreja não tenha murmuração, nem contenda, nem briga, sejam uma unidade para serem irrepreensíveis e sinceros, para serem verdadeiros filhos de Deus sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta, que era aquela em que eles viviam, e como a nossa também hoje. Então, devemos estar irrepreensíveis, sermos sinceros e inculpáveis no meio dessa geração pervertida, também hoje, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, são a luz do mundo, como nós somos, preservando a palavra da vida, o evangelho, para que no dia de Cristo, na volta de Cristo, ele, Paulo, ele diz à igreja, para que eu me glorie de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, ele diz para a igreja que eles sejam luzeiros, que eles sejam a luz, que eles sejam inculpáveis, para que Paulo, no dia de Cristo, sinta a glória que ele não fez nada disso em vão, que ele não sofreu em vão todos aqueles problemas. Entretanto, ele diz à igreja, mesmo que eu seja oferecido por libação, alegro-me com todos vós. Ele diz que não importa se ele vai morrer, mesmo que ele morra, ele se alegra. E com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, se eu morrer, fiquem felizes, porque eu estarei com Cristo. É porque cumpri minha missão e estarei com Cristo. Paulo era maravilhoso em suas explanações, né? E ele mostra aqui que ele se coloca na frente dos outros. Mas também ele dá o exemplo de Timóteo. No versículo 20 ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Aqui ele está falando de Timóteo, que Timóteo é a pessoa certa para cuidar dos interesses da igreja. E também dá exemplo de Epafrodito, que foi quem levou as ofertas para Paulo na prisão. Epafrodito, ao ir levar as ofertas para Roma, para Paulo, ele ficou doente, quase morreu. Então, Paulo cita isso aqui, o exemplo dele. No versículo 25, ele diz, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Paulo nos fala que Epafrodito é um irmão em Cristo, é cooperador do Evangelho, é companheiro de lutas com Paulo, e também vosso mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades, porque foi ele quem levou a mensagem e as ofertas para Paulo, visto que ele tinha saudade, ele estava com saudade dos filipenses e também estava angustiado
porque ouviu que os filipenses sabiam que ele adoeceu. Então, ele estava preocupado com a igreja. Ele queria matar a saudade de todo mundo e mostrar que ele estava bem, que ele não havia morrido. Ele se importou antes com Paulo e com a missão do que com ele mesmo. No versículo 29, Paulo nos diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aqui ele nos mostra que Epafrodito trouxe as ofertas da igreja de Filipos, adoeceu, esteve às portas da morte, mas não se importou com isso, nem com a própria vida, contanto que ele levasse as ofertas para Paulo que precisava, a vossa carência de socorro para comigo, porque a igreja sempre mandava ofertas para Paulo. Então, isso é a vida cristã. Ele aqui quer nos mostrar que Cristo sempre deve estar no centro e que o outro deve estar sempre na frente do eu mesmo. Ajudar o outro e não me preocupar comigo. Estar sempre buscando o auxílio ao próximo antes de pensarmos em nós mesmos. Paulo nos ensina aqui a sermos servos, como foi o Senhor Jesus, e a dar prioridade às outras pessoas, ao nosso próximo. Capítulo 3. No versículo 2 ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo aqui está exortando a igreja a tomar cuidado. Tomar cuidado com os maus obreiros, com os falsos profetas, aqueles que falam da circuncisão, que eles deviam ser circuncidados, senão eles não estariam salvos, seriam condenados. E ele diz: nós é que somos a circuncisão, porque a circuncisão não é na carne, sim no coração, porque adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. A gente não quer saber da circuncisão da carne, sim, a do coração. Essa é a verdadeira, essa é a que salva. E ele vinha sofrendo um ataque às doutrinas, ataques que destruíam, tentavam destruir o evangelho. Eram heresias que partiam dos judaizantes. A principal era essa, que eles pregavam a circuncisão, que eles deviam ser circuncidados para serem salvos. E isso atacava a doutrina do evangelho. Por quê? Cristo não era suficiente para salvar. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter a circuncisão, tinha que ter a marca dos judeus. E não era isso que salvava. O que salva é apenas a fé em Cristo. A circuncisão é no coração e não na carne, como ele explicou em várias cartas que ele escreveu. E aí ele fala, eles se acham bons porque eles são importantes, porque eles são judeus, porque eles têm a fé às escrituras. Tudo bem,
eu também tenho. E aí ele fala da sua linhagem, né? Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu, eu sou importante. Mas ele nos diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro, porque ele era uma pessoa importante, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu dos mais importantes, que estudou com Gamaliel. Mas ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, pelo conhecimento de Cristo, pelo que é o amor sublime de Cristo, tudo que ele foi, ele considera como perda. E ele continua, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Por amor a Cristo, ele perde tudo. E tudo aquilo é considerado como refúgio. Ele não liga mais por ser da tribo de Benjamim, por ser um hebreu de hebreus, por ser um fariseu importante. Tudo aquilo para ele é refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, ele não tem mais justiça própria, que precede de lei. Ele não é salvo pela lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele não tem mais aquela justiça própria que ele achava que vinha da lei, de cumprir a lei, mas sim sabe que é salvo apenas mediante a fé em Cristo e que essa justiça de Cristo nele procede de Deus e é baseada na fé, na graça que Deus derramou sobre ele, lhe dando fé para que ele cresça no Evangelho. Então, nada mais era importante para Paulo do que o Evangelho. Mas ele fala que a perfeição, a nossa perfeição, ainda não chegou. No versículo 13 do capítulo 3, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, o alvo, né, a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo o que passou, o que eu era, e avançando para as que diante de mim estão, para o porvir, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo, esquece tudo o que passou e caminha para frente, caminha para o alvo, para o prêmio que ele vai ter pelo chamado de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente se pensa, nós somos ou não somos perfeitos? Quando Deus nos olha com a justiça de Cristo vestida sobre nós, porque Cristo morreu pelos pecadores, e nisso ele derramou sobre nós a sua justiça, ele era justo, a sua pureza, a sua santidade. Então, quando Deus nos olha, para ele nós somos perfeitos, porque ele não vê a nós, ele vê a justiça de Cristo que está nos cobrindo. No versículo 15 ele diz, todos, pois, que somos perfeitos, porque nós vimos que 2 versículos antes ele diz que nós ainda não alcançamos a perfeição. E aqui ele fala, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo,
também isto Deus vos esclarecerá. Então, somos perfeitos ou não somos? Aqui ele quer dizer que para Deus, quando Deus nos olha, ele vê a justiça de Cristo sobre nós. Então, para Deus, nós somos perfeitos, embora essa perfeição venha sendo trabalhada aqui até o dia de Cristo Jesus, que é o nosso processo de santificação. Então, no mundo, ainda não estamos perfeitos, ainda pecamos. Quando somos justificados, não temos mais a condenação do pecado. Estamos livres da condenação no momento em que cremos e fomos justificados. A santificação é um processo que vai nos livrar do poder do pecado. Nós ainda vamos pecar, mas aos poucos vamos deixando o pecado, porque vamos nos livrando do poder do pecado. E somente na glorificação, quando Cristo voltar, é que estaremos livres definitivamente da presença do pecado. Então, nós somos perfeitos em Cristo para Deus e aqui na terra somos aperfeiçoados de glória em glória. No versículo 17 ele diz: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele alerta a igreja sobre aqueles que estão dentro da igreja, na igreja, que ele sempre avisou várias vezes e continua falando, até chorando, né? Que eles são inimigos da cruz de Cristo. E ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é ele mesmo. O ventre quer dizer eles mesmos. Eles se preocupam com eles, são egoístas, só se preocupam com a carne. A glória deles está na sua infâmia, de viver no meio dos que creem em Cristo sem crer. Eles só se preocupam com as coisas terrenas do mundo. Ele continua, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele diz à igreja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria está lá em cima, o nosso reino é o de Cristo e está nos céus. E por isso nós aguardamos o Senhor Jesus, porque quando ele voltar, ele nos glorificará. Ele transformará esse nosso corpo de humilhação, que é um corpo de pecado, sujo pelo pecado, para ser igual ao corpo da sua glória, da glória de Cristo, segundo a eficácia do poder que ele tem, porque ele comanda todas as coisas, tudo está subordinado a ele. Então ele alerta, esses que são inimigos de Cristo, eles andam entre nós, deturpando, deformando o verdadeiro evangelho. Não permitam isso, porque eles se preocupam
com coisas terrenas e não com as coisas do céu e de Cristo. Eles se preocupam com o mundo. Nós nos preocupamos com o reino de Deus e aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Capítulo 4. Aqui ele exorta a igreja a ficar firme no Senhor. Aconteça o que acontecer, fiquem firmes. Ele roga a Evódia e a Síntique, que eram duas irmãs que viviam tendo contendas, brigas, que elas pensem no Senhor. Olhem para o Senhor, como o Senhor foi, o que o Senhor fez. Isso está no capítulo 4, versículo 2. Olhem para ele e deixem essas contendas. No versículo 3, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele pede aqui a igreja, que a igreja auxilie as duas nisso, porque às vezes é difícil que duas pessoas que vivem em contendas, em brigas, se reconciliem assim, mas a igreja pode ajudar a falar com uma, falar com outra, tentar amenizar o problema e promover o perdão entre as duas e a união. Ele fala que a igreja deve ajudar e não atiçar os irmãos, não tocar fogo, jogar faísca para que aquilo aumente e pegue fogo. Pelo contrário, ajudar, fazer com que as duas se reconciliem, olhando para Cristo. E Paulo nos dá uma ordem: alegrar-se sempre, de forma constante, estar sempre alegre em Cristo. No versículo 5, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, a igreja tem que estar alegre. A moderação, a união, o amor da igreja deve ser conhecido por todos, porque o Senhor está vindo, Ele está perto. Então não fiquem ansiosos por coisa alguma. Sejam conhecidos os seus problemas diante de Deus. As petições façam a Deus através de oração, de súplica e também de ações de graças. Aqui ele nos fala da ansiedade, porque o que é ansiedade, se não nós acharmos que podemos resolver os problemas e queremos fazê-lo rápido. Quando estamos ansiosos com alguma coisa, nós estamos pensando, como é que vai ser isso, como é que vai acontecer, e a gente fica sofrendo antecipadamente e tentando buscar um meio de resolver e querer resolver de forma rápida. É o achar que eu tenho controle. Eu acho que Deus não vai cuidar disso, eu posso cuidar. A palavra ansiedade dá a ideia de estrangulamento, ou seja, ficamos estrangulados. E isso não é bom, porque tiramos o foco de Deus. Então, na verdade, o nosso dever é colocar a nossa ansiedade, os nossos problemas no altar do Senhor, através de oração, de súplicas e de ações de graça. Quando ficamos ansiosos, tiramos os olhos de Deus. E às vezes nos preocupamos, claro, antecipadamente, por uma coisa que às vezes nem vai acontecer,
que não vale a pena ficar preocupado. Então, o ideal é não se preocupar, esperar que aquilo aconteça, colocar nas mãos de Deus e, quando vier o problema, se vier, entregar a Deus, porque Ele pode tudo. Não adianta viver sofrendo antecipada e desnecessariamente, porque às vezes aquilo com que estamos preocupados nem chega a acontecer. Então, Paulo nos dá aqui o remédio. Qual é o remédio para a ansiedade? Orar, pensar e agir corretamente. Devemos orar, pensar e agir corretamente. No versículo 4, ele nos fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando oramos, pensamos, fazemos a coisa certa, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele nos dá essa recomendação. Pensem naquilo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, o que é amável e o que é de boa fama. Que o pensamento de vocês esteja nisso. E assim como vocês me viram, me receberam, aprenderam e ouviram de mim e viram em mim, façam isso, ajam como eu, e o Deus da paz será convosco. Paulo também trata da igreja missionária, das mãos que se abrem para doar, para ajudar, dos joelhos que se dobram para orar e os pés que vão pregar o evangelho. E ele nos fala que todos devemos estar unidos na mesma obra e agradece também as ofertas da igreja. No versículo 11 ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, com dinheiro, sem dinheiro, pobre ou não. Tanto sei estar humilhado, e como sabe quanta humilhação Paulo passou, né? Como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. E que experiência Paulo acumulou em toda a sua vida. Experiência tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que lição Paulo nos dá? Ele agradece as ofertas e diz: eu aprendi a viver contente de qualquer jeito. Se vocês mandarem ou não puderem mandar, o Senhor é quem vai me sustentar. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu já estou acostumado com abundância e com escassez. Isso é maravilhoso, né? O que Paulo nos diz. E no versículo 14, ele diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas,
o bastante para as minhas necessidades. Ele fala da igreja, agradece as ofertas e fala como os filipenses foram importantes mandando ofertas para ele, mesmo quando ele estava em outras cidades. Paulo, ele não busca aqui donativos. Ele diz que a igreja não deve buscar donativos, mas sim os frutos. Ele fala no versículo 17. Ele diz que a oferta que eles deram abençoa a eles mesmos. Quando eles doam, quando eles mandam ofertas, isso mostra o fruto daquela igreja, que eles foram salvos, porque eles têm frutos, eles têm amor, eles compartilham, eles doam. Isso mostra os frutos da igreja. E que esses frutos acabam abençoando a eles mesmos. Ele diz que tem em abundância, agradece porque mandaram bastante, e ele agradece por isso no versículo 18. Ele diz que a igreja é uma bênção, porque é uma igreja parceira, que é a prova do amor de Deus. No versículo 19, ele diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém." Então, pelo amor que eles têm, pelos frutos que eles demonstram, Paulo diz que pela riqueza em glória de Deus, Deus há de suprir a igreja e há de suprir cada necessidade daquela igreja. E aí ele ora, ele louva Deus. A nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. E depois temos as saudações finais, em que ele sauda a igreja, e ele ainda fala no versículo 22, "Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César." Ele diz: "Quem está comigo aqui, todos os santos estão saudando vocês, principalmente os da casa de César." E o que eram os da casa de César? Os da casa de César era a guarda pretoriana, eram os soldados de César, que foram convertidos também. Então, todos os santos vos saúdam. Esses eram santos também, foram transformados pelo Evangelho. E ele fala: "Todos os santos vos saúdam, que estão aqui, especialmente os soldados da casa de César." E no final nós vemos a doxologia de Paulo, em que ele louva o nosso Deus. Conclusão: nós devemos olhar essa carta com a mesma alegria que Paulo a escreveu. Devemos estar alegres em qualquer situação, sabendo que Cristo nos fortalece. Ele mesmo preso, ele sempre via o lado bom. Ele estava preso, mas ele via que essa prisão contribuía para o Evangelho, para o crescimento do Evangelho, abria caminho. Muitos pregavam vendo ele preso e pregavam com maior intrepidez. Talvez se ele não estivesse preso, só ele estivesse pregando e os outros só ouvindo. Mas, como ele estava preso, os outros, incentivados pela situação, passaram a pregar. Ele via que tudo o que aconteceu foi para o progresso do Evangelho, para abrir caminho para o Evangelho em mais e mais locais. E a prisão não calou o Evangelho, porque Paulo continuou escrevendo suas cartas, que vieram até os dias de hoje, nos dando instruções, trazendo a palavra e a vontade de Deus. Ele fala da alegria
das igrejas missionárias, porque as igrejas também devem ajudar aqueles que pregam a palavra, aqueles que vão para outros lugares pregar o evangelho, e que a igreja deve se alegrar com isso, porque o evangelho, por fim, está sendo pregado. Não importa como, se for o verdadeiro evangelho, Cristo está sendo pregado. Então, nós vemos sempre a providência divina. Sempre Deus, com a sua providência, acertando tudo, trilhando os caminhos de Paulo, mostrando o que ele devia fazer e levando Paulo a todas as situações que contribuiriam para o progresso do Evangelho. É o nosso Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo. E quando nós vemos isso, nós só podemos imaginar quão maravilhoso é o nosso Deus, que cuida de cada detalhe, que mesmo através do sofrimento ele nos exalta. E Paulo viu isso. Paulo não via as coisas ruins. Ele passava pelas situações, mas ele procurava enxergar o lado bom. O que saiu de bom disso tudo que eu passei? E lá na frente ele viu. Isso tudo eu passei para abrir caminho para o Evangelho. E sabemos que Paulo morreu na segunda prisão, mas o seu legado ficou. A palavra de Deus que Paulo nos deixou, que foi inspirada, está até os nossos dias, assim como o Senhor planejou. Por isso nós vemos sempre a providência divina e devemos confiar nela, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Ele é soberano, ele tem o controle de tudo. E tudo que passarmos aqui tem algum propósito. Agora não sabemos como Paulo não via nos momentos de aflição, mas lá na frente, quando ele esteve preso, ele olhou para trás, ele olhou para o passado e viu como Deus trabalhou para abrir caminho para o Evangelho. Ele viu as coisas boas, ele viu o propósito de Deus. E nós devemos pensar assim: hoje eu estou sofrendo, mas isso tem um propósito. Qual será? E lá na frente nós vamos saber qual foi aquele propósito de Deus em nossa vida. E vamos conhecer esse propósito ao olhar para o passado e ver aquilo que Deus preparou na nossa vida, o emaranhado de coisas que aconteceram, que cooperaram para determinada coisa, que geralmente não, sempre coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, irmãos, estamos então no final de mais uma carta aos Filipenses, e continuamos no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado e até a próxima.